Olá galerinha, tudo bom? Bom, venho aqui para contar mais uma parte da matemática, hoje relacionado ao concurso de Paulínia, que acontece amanhã. Por isso esse vídeo eu só vou deixar até amanhã, tá ok? Então vamos lá, quais são os principais pontos da matemática que vai aparecer? Temos conjuntos, MDC, MMC, sistema de medidas, matemática financeira, regra de 3, geometria, Pitágoras, PA e PG, probabilidade, entre muitos outros que estão dentro. Por exemplo, na probabilidade temos análise combinatória. Em todos eles pode aparecer equação de primeiro e segundo grau, enfim. É uma matéria muito extensa aí que vai cair nesse concurso, muito concorrido. Mas vamos lá falar um pouquinho de cada coisa, abrangendo uma revisão aí. Primeiro no conjunto. Qual é a representação de conjuntos? A representação de conjuntos sempre vai ser dado entre chaves. Tudo que aparecer entre chaves vai ser dado como conjunto. Então pode aparecer aqui os números, ou se não até letras, certo? Então apareceu aqui uma representação entre chaves, está falando de conjuntos. E aí vem alguma coisa, símbolos, anotando pertence e contido. Ficam muito espertos quanto a isso. Porque o pertence só vai aparecer o elemento relacionando com o conjunto. E esse Ezinho representa o pertence. Se fosse o contido, eu não poderia colocar que o 5 está contido no conjunto A, pois o contido a gente só se refere entre dois conjuntos. Então eu teria que ter um conjunto aqui e um conjunto aqui. Ou seja, o 5 não está contido em A, tá ok? Já o 5 pertence a A. Mas vamos ver, falando nessa parte de contido e pertence, vamos lembrar dos nossos conjuntos que são necessários aí dos seus valores respectivos. Vamos lá. Conjunto dos números naturais. Quem são o conjunto dos números naturais? Os números naturais, se a gente for ver bem, vem do radical natureza. Ou seja, tudo aquilo que está na natureza, que a gente pode contar. E na natureza a gente não vê nada negativo. A gente sempre começa aí contando a partir do 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito. Depois temos conjunto dos inteiros. Por que apareceu esse conjunto? Porque apareceu as nossas dívidas, certo? E daí como que a gente ia falar que a gente estava devendo? Teve que aparecer os tais números negativos, que vem lá do menos infinito e vem vindo com menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vai até o infinito. Após o conjunto dos números inteiros, começou a aparecer os números decimais. Por que disso? Por exemplo, como que você divide 3 balas para 2 pessoas? Certo? Você vai falar 1,5. Mas nesses dois conjuntos não tinha como representar esse 1,5. Então, eles decidiram criar o conjunto dos fracionários ou racionais, representado pelo quê? Então, todos os números que dá para ser colocado em forma de fração pertencem a esse conjunto. Por exemplo, menos 7 quartos, menos 1, 0, 7 terços, 18 quintos e assim sucessivo, certo? Notem que eu coloquei menos 1, mas menos 1 é fracionário? É. Por quê? Porque se eu colocar aqui menos 1 dividido por 1, não muda em nada, continua menos 1 e ele está em forma de fração. A mesma coisa para o zero, ó. Se eu fazer 0 dividido por 1, continua dando 0. Então eu não mudei em nada e ele está em forma de fração. Só que, quando a gente veio Pitágoras e veio fazendo equações com números elevados ao quadrado, principalmente do seu triângulo, começaram a aparecer as raízes quadradas. E como que eu calculava raízes quadradas? Precisava de um número vezes ele mesmo para dar um outro. E muitas vezes não achava essas raízes quadradas, como raiz quadrada de 2, de 3, 5, 7, 6, enfim, só achava de 4, 9 e assim por diante. Portanto, todos os elementos que não têm a sua raiz quadrada exata, eles vão pertencer a esse conjunto dos irracionais, além de π. O π também vai entrar aqui no conjunto dos irracionais. E menos a raiz, não a raiz de número negativo. Tem que ser o negativo da raiz, tá ok?
ok? Também vai entrar nesse conjunto. E juntando esse conjunto dos racionais com os irracionais, eu vou ter o conjunto dos reais. Ou seja, ele é a união desses dois conjuntos, do que com os irracionais, tá certo? É a união. Lembrando lá do contínuo e do pertence, vamos fazer aqui para deixar bem claro. Os naturais. Os naturais vai estar contido nos inteiros. Por que agora eu posso falar que está contido? Eu estou relacionando um conjunto com outro. E pode ver que os naturais, que vai do 1 ao infinito, vai estar dentro dos inteiros, que começa lá do menos infinito, mas do 1 até o infinito está dentro dele. Então eu posso falar que está contido. Só que eu não posso falar que ele pertence, porque aí eu estou relacionando dois conjuntos. E quando eu relaciono dois conjuntos, eu tenho que falar que isto não pertence. Então essa parte de contido e pertence, às vezes, você só sabendo isso já mata a sua questão por eliminação. Então fiquem muito espertos com isso, tá ok? Bom, vamos para a próxima parte de MMC e MDC. O que nós falamos sobre isso? Na maioria das vezes a nossa banca vai pedir o quê? Para a gente calcular o MMC ou o MDC, só que a partir de problemas, certo? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber qual que eu vou usar? Normalmente ele usa só uma grandeza no problema. Como assim uma só grandeza? Só apenas segundos, ou se não apenas horas, né? Ou apenas um objeto, apenas canetas, ou seja, o que for. Vai apresentar apenas um elemento. E daí eu vou pela palavrinha-chave, se eu vou ter que fazer MMC ou MDC. Pois se ele pedir o mínimo, o menor, quanto tempo depois, essas coisas ele vai estar perguntando o MMC. Agora, se ele perguntar o máximo, o maior, no quanto tempo antes, enfim, todas essas palavrinhas-chave vão estar falando de MDC. E daí, como que eu calculo cada um? Vamos pegar três valores aí, vai. 12, 18 e 24. Vou primeiro calcular o MMC. O MMC eu tenho que ir dividindo os números até chegar no 1. Então, sempre utilizando os primos. Aqui dá para dividir por 2, ficando 6, 9 e 12. Ainda temos números pares, dá para dividir por 2, ficando 3. O 9 continua e 12 por 2 dá 6. O 6 ainda é par, dá para dividir por 2, ficando 3, 9 e 3. E agora sim eu utilizo o 3, já que 3 por 3 dá 1, 9 por 3 é 3 e 3 por 3 dá 1. Novamente por 3, ficando tudo 1. Então, o MMC seria a multiplicação de todos esses termos. Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 3, 24, vezes 3, 72. Então, esse seria o meu MMC, tá ok? E o MDC? Vamos calcular aqui. 12, 18 e 24. Então, o MDC é o máximo divisor comum. Então, o número que divide todos esses em comum. Então, o 2 dá para dividir todos eles, ficando 6, 9 e 12. Agora, que número que eu consigo dividir esses três ao mesmo tempo? O 2 já não dá, porque o 9 não é divisível por 2. Então, vamos tentar o 3. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3 e 12 por 3 dá 4. E agora, tem número que divide esses três ao mesmo tempo? Não. Portanto, o MDC vai ser 6. Só que tomem cuidado com a questão que ele fala, por exemplo. Vamos citar um probleminha que ele fala de comprimento de barbante. Ele tinha 3 barbantes com comprimentos de 12, 18 e 24 metros. E ele perguntava quantos pedaços iguais eu vou ter. Quando eu achar o 6, significa que cada pedaço tem 6 metros. Só que ele perguntava o quê? Quantos pedaços? Aí eu teria que pegar esses valores aqui e somá-los. Porque com 12 metros eu ia fazer 2 pedaços de 6, com 18, 3 pedaços de 6 e com 24, 4 pedaços de 6. Então, nos problemas de MDC, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você tem que somar esses valores. Por isso que eu não chego no 1, para não precisar dividir novamente, tá ok? Então isso daí é MMC e MDC.
Vamos lá para o sistema de medidas. O sistema de medidas que vai falar de metro, metro quadrado, metro cúbico, assim como centímetro, centímetro quadrado, centímetro cúbico, quilo e grama e horas. Então, vamos fazer aqui umas transformações rápidas. Um metro contém 100 centímetros e a mesma coisa que 1000 milímetros. 1000 milímetros. E aqui, um metro é a mesma coisa que 001 quilômetros, certo? Já que 1 quilômetro tem 1000 metros, tá certo? E se fosse ao quadrado? 1 metro quadrado significa área. Tudo isso teria que estar ao quadrado. Portanto, seria 100 ao quadrado. Como eu tenho 2 zeros, iam ficar 4 zeros. Por isso que eu estou colocando 10 à quarta. O 1000 já tem 3 zeros. Ao quadrado vão ficar 6 zeros. Por isso eu estou colocando 10 à sexta milímetros quadrados. E em quilômetro quadrado já estou perdendo 3 casas. Então ao quadrado eu vou perder 6 casas. E agora o cúbico. O cúbico vai representar volume. Então, 1 metro cúbico vai ter 10 à sexta centímetros cúbicos. Lembrando que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, certo? E daí, aqui vai ficar 10 a nona milímetros cúbicos e 10 a menos 9 quilômetros cúbicos. Só que está faltando uma representação aí importante de volume. Qual é ela? Litros. Está faltando litros. E 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico corresponderia a 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Na verdade, 1 metro cúbico é 1000 litros. Certo? Então, vale muito para isso. Fiquem muito atentos para essa parte de volume. Além disso, tem a parte do tempo. É outra coisa que precisa prestar bastante atenção. Se eu falar que 1 hora tem 60 minutos e que cada 1 minuto tem 60 segundos, ninguém vai discutir. Só que quando eu coloco para somar ou subtrair o tempo, muita gente sente dificuldade. Por quê? É na hora de emprestar na subtração ou na hora de passar aquele umzinho lá para cima na parte da soma. Prestem atenção. Se eu fizesse 20 minutos e 30 segundos mais 50 minutos e 40 segundos. Prestem atenção. 0 mais 0 dá 0, 3 mais 4 é 7. Mas espera aí, tem como eu ter 70 segundos? Não tem, né? A gente só vai até 60. Então o que acontece? Eu não posso colocar 70 aqui. Se eu posso ir até 60, passaram uma vez, né? Seria 60, passaram 10 segundos. Então só pode ser 1 aqui e esse 1 sobe, tá ok? E aí fica 1 mais 0 dá 1, 2 mais 5 ia dar 71 minutos, a mesma coisa. 71 não pode, ele pode ir até 60. Ou seja, passaram 11 minutos e daí você vai subir 1 hora. Então, 1 hora, 11 minutos e 10 segundos. Muita atenção nisso daí na parte da soma. E na hora da subtração a mesma coisa. Quando você for emprestar, ele não vai 10, você vai emprestar 6. Ou seja, 1 minuto equivale a 60 segundos. Vamos ver? 2 horas e 20 minutos menos 37 minutos. Vamos lá. 7 para 0 não dá, o 2 empresta aqui. 10 menos 7, 3. E aqui ficou 1 menos 3, não dá para fazer. Então, em 1 hora, eu vou emprestar. Ó. 2 ficou 1. E aqui, na maioria das vezes, você coloca 1. Mas no tempo, não. Você vai colocar mais 6. Vai ficar 7. Eu já tinha 1, com 6 vai ficar 7. E 7 menos 3, 4. Então, dá 1 hora e 43 minutos. Tá ok? Isso tudo somando 6 por causa de 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. A outra coisa que vale a pena lembrar que 1 quilograma contém 1000 gramas, certo? E 1 grama, 1000 miligramas, certo? Esses são os sistemas de unidades que a gente vai precisar saber no caso de transformação.
Na matemática financeira, o que pode cair? Porcentagens, juros simples, juros compostos. Então, eu vou deixar aqui a formulazinha de juros simples e juros compostos para vocês, tá ok? Lembrando que no juros simples, o valor dos juros é C vezes I vezes T, e o montante pode ser dado por J mais C ou C vezes 1 mais IT. O que representa cada coisa? O J é juros, né, o valor que você vai ganhar ou perder com juros, dependendo se foi investido ou emprestado. O capital, o I, que é a taxa vem sempre no quê? Em porcentagem. Então não esqueça de dividir ela por 100 para colocar ela na fórmula. E o T, que é o tempo que foi investido, o tempo que você emprestou tal valor. Tomem cuidado com a taxa e o ano. Por quê? Às vezes no exercício a taxa aparece ao ano e o tempo aparece ao mês, aparece em meses. Então não esqueçam de fazer essa transformação. E lembrem que em matemática financeira, um ano corresponde a 12 meses, até aí tudo bem, só que um ano 360 dias. Assim como um mês é 30 dias. Não importa se for fevereiro, janeiro, agosto, junho, não importa o mês. Para financeira a gente utiliza 30 dias, certo? E aqui o montante final que eu vou ter que estar devendo depois do empréstimo ou que eu vou pegar aí depois da aplicação. Isso para juros simples. Para juros compostos, aí eu já calculo o valor final, que a gente chama de montante, é dado pelo capital vezes 1 mais a sua taxa elevado ao tempo. Notem que vocês vão cair numa equação exponencial. Então essa é a formulinha dos juros compostos para você obter o valor final. Passando disso daí, a gente tem a regra de 3. Lembra que a regra de 3 a gente pode ter os valores. Podemos ter a regra de 3 simples ou composta, e dentro delas ainda a gente tem que pensar no diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quais são elas? Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Se eu tivesse velocidade e tempo, estou partindo aí de Americana para São Paulo, o que eu faço? Quanto maior a velocidade que você percorrer, o que acontece com o tempo? Você vai gastar menos tempo para chegar em São Paulo. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. E quando você for colocar aqui, ó, velocidade e tempo, você vai ter um valor aqui e um aqui. Um aqui e um aqui. Você vai multiplicar esses valores em cruz. Então, eu vou colocar aqui assim, tipo 1, 2, 3 e x. Você vai fazer 1 vezes 2 é igual a 3 vezes x. Tá certo? Então, isso é para quando é inversamente proporcional. Já para quando for diretamente proporcional, o que significa isso diretamente proporcional? Vamos pensar aí numa padaria, por exemplo. Em 1 hora eles fazem 100 pães. Em 5 horas vão fazer quantos pães? Vão fazer mais do que os 100 ou menos do que os 100? Ou seja, quanto mais horas eles trabalharem, mais pães eles vão fazer. Portanto, assim, você teria aqui pães e tempo. Falei aí 100 pães em 1 hora. Aí teríamos x pães em 5 horas. Como é diretamente proporcional, ou seja, enquanto um aumenta, o outro também aumenta, aí a multiplicação vai ser dada em cruz. Aí você vai fazer 1 vezes x igual 100 vezes 5. Certo? Daí você descobre o x. Tá, ok? Isso serve também para composta. Para composta você só vai ter mais elementos aqui ao lado e sempre fazendo a pergunta em relação ao x. Quanto mais vai falar a grandeza, aí você vai saber se vai ser mais ou menos a outra grandeza, para saber se você multiplica em paralelo ou em cruz, tá certo? Agora a geometria. A geometria, eu vou deixar um link aí embaixo com todas as fórmulas aí que vocês vão ter dos polígonos, que vão ser os quadriláteros, os triângulos, o hexágono que aparecem, e também do círculo, tá certo? Então eu vou deixar aí como área e perímetro, certo? Qual é a diferença dos dois que eu só vou adiantar aqui? A área é para quando você quer a parte interior, por exemplo, um círculo. Pegar um retângulo, vai, que fica mais fácil, é uma praça. Se você for construir elementos dentro da praça, você vai ter a área. Agora, se você for correr em volta da praça, você está fazendo a parte em volta, aí vai ser o perímetro, certo? Então, fiquem bem atentos aí como eu calculo. Vou deixar o link aí embaixo, vocês acessam para
ter exatamente a área de cada um. Pitágoras, como que eu faço Pitágoras? Pitágoras vai acontecer quando eu tenho um triângulo retângulo. Ou seja, o que é isso? Um triângulo com ângulo de 90 graus. E esses dois lados que fazem os 90 graus são chamados de catetos. Vou colocar aqui um Czinho, um Czinho. E quem está na frente dos 90 graus é a que a gente chama de hipotenusa, que eu estou representando por H. E aí é muito simples de nós fazermos. Basta fazer hipotenusa ao quadrado igual cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Aí ele pode perguntar um dos catetos ou a hipotenusa. Aí formulinha para a gente desenvolver o exercício. Agora vamos para PA e PG. O que significa PA e PG? PA, progressão aritmética. Isso se trata de uma sequência. Só que uma sequência que acontece o quê? Vamos ver aqui se vocês já conseguem identificar. O que está acontecendo com essa sequência? Ou melhor, qual que seria o próximo número? Vocês sabem? Quem falou 11 está certo. Por quê? O que vocês já devem ter pensado? Que ela vai somando de 2 em 2. De 2 em 2 você chega no elemento seguinte. Isso daí a gente tem uma PA. A PA é dada pelo quê? Esse valor que você soma sempre para chegar no próximo elemento chamamos de razão. Cada elemento aqui a gente representa por um termo de A, ou seja, o primeiro termo a gente chama de A1, segundo termo de A2, terceiro termo de A3 e assim sucessivamente. Ou seja, se eu falasse 20º termo, seria o A20, certo? Então, o enésimo termo, vou colocar aqui, enésimo termo. O A1 primeiro, enfim. E daí temos o N, é o valor do termo apenas. E para isso a gente tem uma formulinha para descobrir, muito bacana. Porque imagine que ele falasse qual é o valor do 100º/45º termo. Imagine você ter que ficar somando de 2 em 2 até chegar nesse termo. Você vai levar a prova inteira, né? Então, o que é mais fácil? Para eu achar esse termo que ele vai pedir, que é o A145, A110, enfim, a gente pode fazer com A1 igual N menos 1 vezes a razão, certo? Que a gente já comentou. Só que notem uma coisa, aqui eu coloquei A1 e aqui menos 1. Essa é a grande dica. Você pode pegar e colocar, se ele não deu o primeiro termo, mas deu o quinto, você pode colocar 5, mas desde que você coloque aqui N menos 5, tá certo? Essa fórmula também é muito importante para quando você tiver valores aqui de termos. Por exemplo, ele te deu o primeiro e o terceiro termo, que é o segundo. Então você faz o primeiro mais o terceiro igual 2 vezes o segundo. Aí eu te pergunto, só serve para o primeiro, para o terceiro e para o segundo nessa fórmula? Não. Pode usar sempre o termo central igual a soma dos termos opostos. Ou seja, podem ver que 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então se eu pegasse o primeiro e o quinto, 1 mais 5, 6, dividido por 2 é 3. Então eu poderia também colocar 1 mais A5 igual 2 a 3, por exemplo. Não tem problema nenhum. Essa é muito usual, então prestem atenção. E se eu quiser somar todos os termos de uma sequência de PA, você pode utilizar 1 mais AN vezes N dividido por 2. Então a formulinha aí da soma de todos os termos, tá certo? Que você precisar. Essa é a PA. Então a PA se tratou de uma soma, uma sequência que você vai somando. Aí também temos a PG. Como que eu faço a PG? Progressão geométrica. Vamos ver se aqui vocês já matam o que está acontecendo. Qual seria o próximo termo? Para quem falou 81 está certo. O que está acontecendo? Eu estou multiplicando de 3 em 3 termos. E assim por diante. E eu vou multiplicando de 3 em 3. E esse 3 vai ser chamado de razão. Só que a razão aqui eu vou representar pela letra Q, para não ter problemas com a PA, para a gente não confundir. E como que eu acho agora o enésimo termo? Sempre pensando na mesma coisa que a PA. Só que agora vai dando A1 vezes Q elevado a N menos 1.
E acontece a mesma coisa da PA. Se ele te der o quinto termo, ou quarto, enfim, o número que você vai usar aqui, você pode usar aqui em cima. A soma da PG, soma de todos os termos, é a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre 1 sobre Q menos 1. É dado dessa forma aqui, tá ok? Só que se ele pedir a soma dos infinitos termos, ele só pode pedir a soma desses infinitos caso a nossa razão seja em módulo menor do que 1. Ou seja, se acontecer isso da nossa razão ter módulo menor do que 1, você pode usar essa fórmula aqui, ó, 1 menos, só apenas o A1, desculpem, apenas o A1 sobre 1 menos Q, tá ok? Essa é a soma dos infinitos termos da PG. E aquela formulinha que eu falei do termo central, é só elevar ele ao quadrado, já que agora é uma multiplicação, e a 1 vezes A3, ou melhor, os opostos, os que estiverem opostos a esse termo central, tá ok? Só que agora é multiplicação. E agora, por último, os temas aí mais importantes, pelo menos, é também probabilidade. Como que eu faço a probabilidade? Probabilidade é o que você quer dividido pelo total de possibilidades. Por exemplo, uma urna com 10 bolas e a gente só tem 2 bolas verdes. Vamos colocar aqui 3 laranjas. Vamos aí. Uma azul e a preta não quer estar aí dentro, né? A gente viu. E aí as 4 vermelhas. Vou deixar desse jeito. E eu perguntasse, qual a probabilidade de eu retirar ao acaso uma bola verde? Então a probabilidade disso seria, eu tenho 2 verdes, qual que eu quero tirar? Qualquer uma das duas, eu quero tirar uma verde. Então eu tenho 2 possibilidades de tirar verde num total de quantas bolas? Teríamos 10. Então a probabilidade é de 2 para 10. Simplificando, seria 1/5 ou em porcentagem, 20%. Também ele pode pedir qual a probabilidade da primeira bola eu tirar uma verde e da segunda eu tirar uma vermelha. Esse problema você tem que ter muita lógica. Presta atenção. Se eu tirar uma verde, eu tenho 2 em 10, que é o que a gente já viu. E, como eu uso E, eu vou fazer vezes. Uma vermelha na próxima. Só que daí eu teria quantas vermelhas para tirar? Teríamos 4. Num total de quantas? Aí que está a chave do negócio, presta bastante atenção. Se você já tirou uma verde, sobraram quantas bolas na minha urna? Sobraram 9, pois eu tinha 10. Tirei uma verde e sobraram 9. Então eu tenho a possibilidade de 4 em 9 bolas. 2 vezes 4 é 8 sobre 90. Aí se quiser simplificar por 2, que dá 4 sobre 45, certo? A gente tem essa fração aí como probabilidade. Se quiser achar em porcentagem, basta dividir. E assim por diante, ele pode falar uma verde, depois uma vermelha, uma laranja, mas o raciocínio sempre vai continuar o mesmo. Isso aparece muito, esses exercícios, o quê? Se referindo à urna, como eu dei exemplo, com um baralho. Lembrando que o baralho são 52 cartas, sendo 4 naipes e 13 números, tá ok? O que mais que pode aparecer? Dados, aparece bastante de dados, lembrando que o dado tem 6 faces, e assim por diante. Então a gente tem que ver todas as possibilidades que nós queremos, dividido por todas as possibilidades que podem sair, tá certo? Bom, então esses são os temas principais, lembrando que todos eles podem aparecer com equação de primeiro grau, com equação de segundo grau também. Eu acredito que aí já seja uma base para vocês devem saber essa parte de Bhaskara e tudo mais. A geometria eu estou colocando as fórmulas aí embaixo com link, eu acredito que é só acessar aí, vocês vão ter. E assim por diante, tá ok? Agradeço aí, não esqueçam de curtir o canal, de dar o like se gostaram. E até a próxima, bons estudos e boa prova!